gente, como vocês estão? Vocês estão bom? Bom, gente, hoje eu tô muito bem, porque hoje eu vou trazer um quadro diferente aqui no canal, chamado Comparando. Sim, esse é o nome, Comparando. Onde eu vou trazer diferentes obras e dizer qual é melhor. E hoje eu vou comparar o livro... Cadê o livro? Onde é que tá o livro pra mostrar pra vocês? Aqui, gente, o livro. Hoje eu vou comparar pra vocês o livro do Pijama Listrado com o filme O Menino do Pijama Listrado. Então, sem mais enrolação, deixa o like, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhum vídeo meu sobre livros, filmes, séries, jogos e tudo mais. Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. E pra quem não sabe, gente, o livro O Menino do Pijama Listrado é um livro que fala sobre um garoto chamado Bruno, onde ele tem que se mudar para uma nova casa por conta do trabalho de seu pai. E morando uns dias nessa casa, ele encontra uma cerca onde conhece um Shumu, uma criança judia ou judeu, não sei como é que fala direito. E eu até falei sobre esse livro aqui no canal. Tá até aqui nos cards se você quiser ver, tá, gente? E esse livro aqui serviu de inspiração para um filme que foi lançado em 2008. E, gente, para começar essa comparação, vamos falar sobre o que veio primeiro, né? Vamos falar sobre o livro, né? Vamos começar pelo livro que, para mim... Não, você achou que eu ia falar minha opinião agora, né? Eu não, rapaz. Eu vou falar minha opinião depois, né? Agora não, quase que eu dei spoiler, mas fica esperto. Fica até o final pra você saber minha opinião. O livro, ele conta com 10 capítulos, onde a história de Bruno ao decorrer de sua vida na nova casa. E, gente, esse livro aqui, ele é muito, muito emocionante. E o fato dele contar uma história de duas crianças no meio de uma guerra torna esse livro bem mais pesado e muito mais significativo também, muito mais emocionante do que uma pessoa que não entende. Porque imagina, duas crianças na Segunda Guerra Mundial, cara, é muito pesado. Isso mostra a inocência de duas crianças, que né, é o Bruno e o Shumun, né? Isso mostra a inocência das duas, cara. Cara, torna esse livro muito mais pesado do que ele já é, cara, sério. Se você perceber em todos os detalhes desse livro aqui, meu irmão, você vai perceber muita coisa que eu também não percebi pela primeira vez lendo ele, hein? E ele também, gente, tem umas paradas bem pesadas, como no capítulo 11, gente. O Fúria, sim, o nome do capítulo é O Fúria. E pra quem não sabe, é aquele bigodudo lá, né? Eu não quero tomar um cancelamento aqui, um canal novo, não. Aquele bigodudo lá, sim, gente. Ele aparece no livro, mas, pra quem não sabe, só por um capítulo só, graças a Deus, né? E, gente, como é que você sabe que ele aparece mesmo? Gente, porque na página 108 do livro conta direitinho as características que prova que esse cara que eu falei é realmente o Bigode. Gente, sério, eu tenho certeza que é ele, porque olha o que tá escrito primeiro. O livro se passa na Segunda Guerra Mundial. Segundo, o pai virou um comandante de um campo de concentração nazista. Meu irmão, é óbvio, óbvio que ele vai aparecer. Olha o que tá escrito no trecho. O Fúria era bem mais baixo que o pai, e não era tão forte quanto ele, supôs o menino. O menino, no caso, é o Bruno Tagarela. Seu cabelo era escuro, cortado bastante curto, e ele tinha um pequeno bigode, tão minúsculo que Bruno se perguntou por que ele não o cortava ou se não teria esquecido de uma parte quando fazia a barba. A mulher ao seu lado, entretanto, era simplesmente uma bela moça que vira em toda a sua vida. Seu cabelo era loiro e os lábios muito vermelhos. E enquanto a mãe conversava com fúria, ela se voltou para o Bruno, sorriu, fazendo-o corar. Esse é o parágrafo que está dizendo as características do Fúria. E, gente, calma lá, né, rapaz? Pequeno bigode, baixo, não é muito forte, cabelo escuro, curto. De quem vocês acham que o livro tá se remetendo? É óbvio que é o Bigode, cara. Pelo amor de Deus. Que eu já vi gente falando que não é, que é outro tipo de pessoa, que é o chefe, que o Fúria é outro tipo de pessoa. Mas, cara, não, cara, o Fúria, o Führer, é ele, é o Bigode, cara. Eu não quero falar o nome dele aqui, porque, né, cancelamento, complicado. Mas, pô, gente, é ele, cara. E tem gente que fala que não é, cara. Eu não entendo essas pessoas. Porque claramente, cara, claramente é. Tipo assim, não tem outras provas. Não tem outras provas que essa pessoa procure falar que não é. Não é, cara. Se você procurar
nos artigos na Segunda Guerra Mundial, vai estar lá, Führer, tá. É, porque é ele, cara. Führer, Fúria, é ele, cara. Então, pessoas que eu conheço que não estão assistindo esse vídeo, mas deveriam estar, cara. O Fúria é ele, cara. É o Bigode. E pare de contradizer, cara. Pelo amor de Deus. Encara os fatos, gente. Poxa, acho que eu me empolguei demais. Eu me empolguei demais. Agora vamos falar mais sobre o livro. Mas você viu, gente? Viu? Agora você sabe como eu sei. Gente, mas isso é só um exemplo. Sim, isso é só um exemplo das coisas pesadas que acontecem nesse livro. Porque, cara, tem muita coisa mais pesada, cara. Até o final do livro, né? Quando o Bruno morre em uma câmara de gás, cara. Pô, que final pesado, moleque. Eu vou mostrar a descrição da câmara de gás. Espera lá. Escuta só. Shumu poderia ter aberto a boca para responder alguma coisa, mas Bruno não teria escutado, porque nesse instante ouviu-se altos ruídos de todo o que haviam marchado para dentro, engolindo em seco, enquanto a porta da frente foi subitamente trancada e forte barulho metálico ecoou vindo de fora. Bruno ergueu a cabeça, incapaz de compreender o sentido daquilo tudo, mas presumiu que tivesse algo a ver com a necessidade de manter a chuva longe e impedir que as pessoas ficassem resfriadas, desculpa. Então o cômodo ficou escuro de alguma maneira, apesar do caos que seguiu. Bruno percebeu que ainda estava segurando a mão de Chamou entre as suas e nada no mundo o teria convencido a soltá-lo. Nada mais se soube de Bruno depois disso. Ou seja, Bruno morre, o protagonista morre, viu? Não é só série, né, Round 6, que o protagonista morre, o livro também, o protagonista também morre. E, gente, esse cara morre numa câmara de gás. Olha que pesado, cara. Isso também serviu de, sei lá, provavelmente, não sei, mas provavelmente serviu de ensinação ao pai dele, pra o pai dele perceber o quão ruim é perder um ente querido. Gente, olha isso, cara. Isso é um ensinamento legal, mas não sei se no filme é o mesmo ensinamento, mas o pai é isso, que ele vai provavelmente vai pensar sobre a sua profissão, né? Que isso fez ter ensinamento, tipo, pô, perdi meu filho, agora eu sei o que os judeus sentiam. Provavelmente ou ele podia se demitir ou podia repensar sobre a sua carreira, né? Isso é um ensinamento bem legal, cara, pra a gente entender o que as outras pessoas também estão sentindo através do que a gente sentiu nesse momento. Não sei se deu muito pra entender. Entenderam? Não entenderam? Mas fingiram que entendeu, entendeu? E, gente, uma parte bem pesada também é quando a mãe de Bruno descobre o que os soldados queimam nas chaminés. Spoiler, não é carvão, mas sim corpos de judeus. Sim, gente, queimam. Vou explicar melhor. Quando os judeus morriam na câmara de gás, eles tiravam os corpos dos soldados e colocaram para queimar. Ou seja, eles queimavam os corpos, cara. Olha que negócio pesado. É, gente, eu acho que já tá bom por aqui. Eu acho que eu já falei coisa pesada demais. Já tá bom por aqui. Então, vamos falar do filme logo, pra eu não tomar mais cancelamento do que eu vou tomar, tá? Bom, gente, como sabemos, o filme não é muito diferente do livro, mas reassistindo eu percebi que sim, tem umas diferenças que mudam tudo do livro pro filme. Pro filme? Ih, rapaz, embolei todo. Mas, gente, um exemplo? Sabe quando eu falei que o Bigodudo aparece no livro? Bom, isso não acontece no filme, o que torna bem menos pesado, né? O que torna muito menos pesado só com essa mudança. Porque imagina a diferença de um cara que matou milhões e milhões de judeus aparecer em um livro e não aparecer em outro. Mesmo que os dois tenham a mesma história e um passado obscuro por trás, e bem pesado também os dois, o filme é menos pesado. O filme é comprovado bem menos pesado do que o livro. Porque, pô, mas ele morreu na câmara de gás também, beleza. Mas o Bigodudo aparece no livro. Isso não acontece no filme, cara. Porque eu acho que também ia ser uma coisa bem pesada fazer em live action. Ia ser muito pesado. Também provavelmente vai ter crianças que assistem sem saber do tão pesado que é o filme. Então eu acho que eles não colocaram o Bigodudo nesse livro com esse propósito mesmo. Gente, outra coisa que deixa uma grande diferença é na cena em que Bruno se machuca no balanço. E, bom, quem ajuda é o Pavel, um senhorzinho judeu que trabalha na casa de Bruno. Tudo normal, né, cara?
Não, cara, não tá tudo normal. O livro é muito mais pesado. O que quando isso acontece no livro, quando isso acontece aqui, a mãe percebe o machucado do Bruno e agradece Pavel. Mas a diferença é que no livro a mãe diz o seguinte: presta atenção, rapaziada. Olha aqui. Ele ouviu uma última coisa antes de subir as escadas, né, o Bruno? A última frase que a mãe disse ao servente que afirma ser médico. Se o comandante perguntar, diremos que fui eu quem cuidou de Bruno. O que pareceu a Bruno uma coisa terrivelmente egoísta, de uma maneira de a mãe levar o crédito por algo que não fez. Gente, essa fala não tá no filme. Não tá. Não tá no filme. Isso tá no livro. Mas nada demais, né, gente? Mas não, gente. Isso mostra a descaracterização que os judeus tiveram na época e que eles não mereciam crédito de nada. E essa fala não tá no filme, igual que eu falei antes, tornando menos pesado do que o livro. Mas bom, eu acho que eu já falei tudo que eu tinha a falar sobre os dois. E agora, vamos pro meu veredito final. Veredito, não, a comparação final de qual que é melhor. Mas, gente, apesar das duas obras serem ótimas, quase perfeitas, sempre tem o melhor, tem que ter o melhor. E com base nessas comparações de experiência que eu tive com os dois, o melhor de todos é. Rufem os tambores. O melhor é o livro, gente. O Menino do Pijama Listrado, o livro, é melhor do que o filme. Mas não se enganem, o filme também é ótimo, muito bom. Mas eu gostei mais do livro por conta de ter umas coisas ali mais pesadas e realistas. Por conta de ter uma carga tão pesada também quanto o Diário de Anne Frank teve. Sim, gente, eu tô comparando o Diário de Anne Frank também, por mais que ele não apareça nesse vídeo, mas é só uma fanservicezinha. E eu tô falando essas coisas boas do livro, mas o filme também tem essas mesmas coisas. Tipo assim, uma carga pesada, uma história realista, uma história bonita, uma história emocionante e tal. Só que o que acontece? O livro fez melhor, mas o filme também, gente, fez a mesma coisa, também fez muito bom. O livro também fez ótimo. Fez todas essas coisas e o filme foi um estouro. O filme foi muito bom. Só que não se engane, o livro fez melhor. Mas eu acho, gente, que a adaptação é sempre um pouco pior do que o livro. Por mais que as duas podem ser ótimas, cinemas. Eu acho que uma tem que levar o melhor, eu acho que é o livro. Porque o livro veio primeiro. E não é nem porque veio primeiro que é melhor, gente. Porque, tipo assim, tem umas coisas que pra não deixar muito pesado no filme, que tem no livro, mas tem que tirar no filme pra deixar bem menos pesado. E por isso que tem livro que é bem melhor do que o filme. Mas não se enganem, tem livros sim que são bem melhores do que os filmes. E a semana que vem eu vou falar sobre um livro em específico que foi bem melhor do que a animação. Bem melhor, tipo, muito melhor. Mas não é o papo pro vídeo de agora, não é? Mas e pra você, gente? Qual é o melhor livro? Qual é o melhor? Qual é o melhor? O livro ou o filme? E se você gostou desse tipo de conteúdo que eu trouxe aqui no canal pela primeira vez? Então deixa aqui nos comentários pra eu saber a sua opinião. Então se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo meu sobre livros, filmes, séries, jogos e tudo mais. Então, obrigado por assistir. Eu sou o Jovem Crítico. Valeu!